Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Asus Brasil Rock. Eu sou Alexandre Zibert da NVIDIA. E eu sou a Carol. E hoje a gente está aqui para falar sobre a RTX 2070, o modelo da Asus Strix. Então, enquanto roda a vinheta, já se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, que a gente já volta. Então, galera, voltando aí como eu, como apresentadora, forte, garota, eu queria te perguntar, Ziba, o que a gente tem de novo, de mais legal nessa nova arquitetura? Bom, a gente lançou a linha GeForce RTX em agosto, lá na Gamescom. Então, falando rapidamente, a gente vai fazer um outro vídeo que vai aparecer por aqui, falando mais sobre a arquitetura Turing, sobre Ray Tracing, sobre inteligência artificial, DLSS, tem uns outros recursos bacanas ali nas placas, mas resumindo, então GeForce RTX, antes a gente era GTX, Isso. o RTX é mais para justamente puxar a questão do Ray Tracing, então a gente está vendo ali atrás o demo do Star Wars rodando com o Ray Tracing em tempo real, então a ideia é que a gente vai trazer isso para jogos. Sim. Então isso já era usado em filmes e agora a gente vai usar em jogos, ponto. Em termos de desempenho tradicional, digamos, em qualquer jogo, ao redor de 50% o salto de uma geração para outra. Em Então, relação a 1070. no caso da 2070, em relação a 1070, já saíram alguns reviews, a gente viu que o desempenho dela está um pouco acima da GTX 1080. Então, bacana que deu um salto legal. Ela é ideal para você jogar em resolução Quad HD, 2560 por 1440, com absolutamente tudo no Ultra. Então você pega os jogos mais pesados aí, um Assassin's Creed Origins, o Odyssey, sei lá, o Witcher já é mais velho, mas é pesado com Hairworks e tal. O Witcher ele pede mas sim, bastante. qualquer jogo do mais pesado que você achar, no Ultra a pelo menos 60 FPS. Ah, legal. Então o 4K nativo é a partir da 2080. Sim. Legal. A ideia, o posicionamento é mais ou menos esse, Então 2070, Quad HD, Ultra 60, 2080, você escolhe se você quer, por exemplo, Quad HD com tudo no Ultra mais de 100 FPS, e o ideal é o monitor G-Sync. Ou então você já pula para o 4K, ali ao redor dos 60 FPS, com tudo entre o High e o Ultra. Sim, depende do jogo também, E se tem mais ou menos o mesmo desempenho que tinha a 1080 Ti. O que você então, a gente tem de tem novidade aqui, pra gente ver? A parte de refrigeração ela vai ficar basicamente igual ao que a gente tinha na 1070, no modelo Strix normal. A gente teve coolers novos na 2080, mas eles mantiveram o Wingblade na 1070, que tem na a bordinha 2070. fechada, Isso, a bordinha fechada é a nova patente. Essa aqui continua com a patente anterior, que é os Wingblades. A gente mantém também a tecnologia 0dB, que basicamente liga os fãs a partir de 55 graus. Como tu falou antes, também 55 graus é uma temperatura bem baixa, então não é necessário ter ruídos quando a gente não chega nessa temperatura. Mas uma coisa que a gente tem aqui é essa armadura a mais aqui em toda a placa. Então a gente não tinha ela isso. Sai daqui de cima nesses dois parafusos, são justamente para sustentar esse suporte. E aí a gente já tem nas placas mãe, a gente já tem o Asus Safe Slot. E aí agora a própria placa de vídeo também tem um reforço, porque as placas estão ficando cada vez mais pesadas, então a gente precisa manter elas não torcidas nos nossos gabinetes. Ela é um pouquinho maior do que 2 slots, só para tomar cuidado com a questão do gabinete. Se você vai ter alguma outra placa no slot imediatamente ao lado dela, não vai dar. Mas isso é bom também, porque ela é um pouco maior do que 2, mas ela é um pouco menor do que 3. Então se você tem um slot de folga, mesmo que você tenha uma outra placa no segundo slot, ela tem uma folguinha aqui no meio também para ela conseguir puxar o ar. Tendo esse slot, esse terceiro slot livre, por mais que você tenha uma placa no quarto, essa fresta entre o quarto e o terceiro, ela usa para respirar. Essa aqui não faz NVLink, ela não tem NVLink. Não tem NVLink, não faz SLI, mas digo se você tiver uma outra placa qualquer. Tá. Olha, algumas coisas que eu achei interessantes aqui, que são exclusivas da Asus. São duas portas DisplayPort e duas HDMIs. Então se você já tem, se você usa um monitor HDMI e quer usar um segundo, ou se você tem um headset de VR
e quer usar um monitor HDMI Sim. junto, isso É VR facilita. friendly, né? Então Porque já ela conecta né, tudo, porque né? normalmente as placas da Nvidia tem 3 DisplayPort e um HDMI só. Então eu acho bacana que a ASUS colocou 2 Tem HDMIs. também esse USB tipo C Essa pra fazer USB, também algumas conexões de VR. Sim, isso aqui é um padrão novo chamado mais recente, Virtual né? Link, né? Então a gente estreou agora esse padrão foi definido faz um tempinho e as primeiras placas, né, a saírem com ele é isso. Então isso aqui Sim. é uma porta USB tipo C normal, então você pode ligar um HD externo, você pode carregar o celular, pode Já fazer o que aproveita, quiser né? com ela, mas ela segue o padrão Virtual Link. Então vão sair ainda, né, headsets, que a ideia é que você use um cabo só. Então que aqui você tem Que legal. dados, Headset. vídeo e alimentação, tudo num cabo Sim. só. Então já existe um adaptador para o HTC Vive, que o Vive tem aquela caixinha, onde você tem todos os cabos dele. Sim. Dessa caixinha sai um cabo só para você ligar aqui. Bacana que é um padrão da indústria, todos os fabricantes Sim. concordaram em fazer esse padrão. É USB, Então a gente né? vai ver isso em mais lugares, né? Notebooks, outras placas, por aí vai. Outra coisa que eu achei interessante, tem aqui em cima, Aqui. tem, né, o Kill Mode e o P Mode. Né? Então um modo é mais silencioso e o outro modo é mais rápido. Performance. Então assim, se não me engano, e no P Mode ela não é 0 dB. Não, Ela não desliga os fãs. exatamente. Na Então, verdade, tu pode até colocar de volta lá, vai no GPU Tweak, recoloca, no né? GPU Tweak Mas faz tu o que desativa o 0 dB quando tu ativa o modo que daí performance. você quer manter a placa mais fria. Tem um botãozinho aqui para ligar e desligar os LEDs, né? Que tem esse Tem logo, suporte a hora sync. tem esse logo, é tudo RGB. Sim. E ela ainda tem aquele conectorzinho. Tem 2 conectores para fãs e mais um conector para fita RGB. Então daí aqui você pode ligar outras coisas RGB que você tem na máquina e eles vão acompanhar o gerenciamento das Isso. luzes Só da instala um placa. software, né? Que é o Hora Sync e Daí já faz facilita. a sincronização. E esse dos fãs aqui eu acho fantástico. Você pode ligar, por exemplo, os fãs do gabinete aqui e daí a Isso. placa vai controlar junto com os fãs dela, vai Exato. controlar os fãs do gabinete. Então ajuda também a manter que as placas com esse desenho aberto, elas espalham o ar quente Sim. em volta, elas dependem bastante Do sistema do todo, gabinete né? levar esse ar quente embora. Outro detalhe bacana que eu achei aqui, o VRM, né, o circuito de alimentação da placa, ele está conectado ao dissipador de calor, Sim. né, então ajuda a refrigerar a placa em si, né, não só a GPU. Falando nisso também a gente tem o Max Contact, que ele vai ter uma área 2 vezes maior de contato do chip gráfico com os dissipadores. E essa área de contato também ela é 10 vezes mais lisa, então o contato a transferência de calor acontece de uma forma mais eficiente. Da Acho mesma que forma que tem essa parte essa moldurinha, né, dá pra ver digamos, que melhora a rigidez da placa, Aham. ela tem um base plate, né, que cobre as memórias, Isso. cobre os componentes do circuito de alimentação. Isso também ajuda a dissipar o calor desses componentes, né, e está conectado ao dissipador principal. Então, todo o fluxo de ar que passa, né, que ajuda a refrigerar as aletas do dissipador principal ajudam a dissipar o calor desses outros componentes também, né? Não só da GPU, isso é bacana. Que é aquela coisa, né, que às vezes a gente pensa que é só o GPU que esquenta, né? Não, E na verdade são todos tem um monte de outras coisas na placa que obviamente esquentam também e é bom que elas estejam bem refrigeradas. O design das aletas sendo bem aberto, mesmo componentes que você não tem como encaixar no dissipador, Sim, recebem recebem fluxo de ar isso. também. E a maioria é tranquilo, porque eles dissipam um pouco, eles Geram geram um pouco calor. Bom, dá pra gente falar também que a gente tem a tecnologia Auto Extreme, que a Asus ela faz a produção das placas de vídeo 100% automatizadas, então não são pessoas fazendo, né? São Nada robozinhos contra- que montam as placas. Nada contra as pessoas, né? Mas o fato da gente ter um Exato. robô fazendo isso elimina Precisão, né? também possíveis falhas humanas. Você vê até pela qualidade das soldas, Sim. né? Tudo lisinho, bonitinho. É tipo aquelas pontinhas que podem causar algum problema, algum curto ali no meio não existem. Uma coisa que é legal a gente falar também é a quantidade de energia que a placa precisa, né? A gente recomenda pelo menos 550 Sim. watts, né, na sua fonte. E aí a gente vai ter um conector de 6 e mais um de 8. A spec manda um consumo de, se não me falha a memória, 160 watts. E daí você tem, obviamente, com o conector de 8 e os 75 Sim. do slot, você tem um total de 200 e Tem pouco. a margem de erro. Né? 150 mais 75, 225. Então de 180 você ainda tem uma margenzinha
para até chegar nos 225. Obviamente, o conector da porta USB, ela consome ela pode fornecer até 27 watts. Sim. Isso tem que entrar nessa Exato. conta, né? E aqui, tendo um conector de 8 e um de 6, tem mais 75 watts e a gente pode usar para mais margem para overclock. Sim. Né? Então é bacana que o projeto todo já está pensado nisso e você tem, né, a mais alimentação e para você ter uma margem maior para overclock sem violar nenhuma especificação. Seguindo, a gente tem 8 GB, né? 8 GB de memória GDDR6 a 14 gigabits por segundo. E a gente vai ter uma interface também de memória de 256 bits. A quantidade de núcleos não é fundamental, porque assim, isso vai determinar a quantidade de teraflops por segundo que ela vai fazer. A questão é que, na arquitetura Turing, cada núcleo ele já é 50% mais eficiente do que a mesma quantidade de núcleos da geração anterior. Então, assim, só comparar a quantidade de núcleos e clock não quer dizer nada. O importante é ver o desempenho real em jogos, em aplicações. Existe algum cálculo para fazer ou não? Benchmark. Na verdade, então, a gente vai ter na 2070, a gente meio que perdeu, então, a perspectiva de, tipo, vendo clock e vendo CUDA já não é mais o mesmo cálculo. Não, então. em toda a série Turing, porque você vai, a gente põe na tela, né, o número exato de CUDA cores, as frequências e tal, mas você comparar isso, por exemplo, com a 1070, você vai ver que são muito poucos núcleos a mais, valor, né? Mas ela tem muito mais desempenho. Sim, né? por causa Então, do resto da arquitetura. Exato. Ah, legal. Tem os RT cores, os tensor cores. Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então, se você quer saber mais sobre a arquitetura e por quê, né, de onde é que vem, então, cadê o ovo de ouro? Clica aqui em cima. Clica na cara do Ziba, que é mais fácil. Já acha o caminho. Então, a gente queria agradecer, primeiramente, então, a presença do Ziba aqui. Obrigado. A ótima introdução que ele fez pra gente. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu sei que você já se inscreveu porque ele pediu, eu sei disso. Mas se você ainda, né, por acaso, se esqueceu, se inscreve, ativa as notificações, deixa também um comentário aí, suas dúvidas em relação a essa placa, ou qualquer outra dúvida que ele vai vir responder, claro, né? E até a próxima. Tá vendo? Olha os reflexos aqui do Ray Tracing. Daí a gente pega.